E agora que todo mundo já tem as bases, então, do diagnóstico, a gente vai repetir alguns desses conceitos, trazendo, então, para a parte terapêutica. As manifestações androgênicas são um dos pilares diagnósticos da síndrome de ovário policístico, se não o pilar mais importante, como já foi discutido. E, dentre as manifestações androgênicas mais frequentes, o hirsutismo, a acne e a alopécia. As outras manifestações, com hiperandrogenismo intenso, com alteração de massa muscular, com sinais de virilização, são bastante raras até na síndrome de ovário policístico. E quando a gente pensa, então, no hirsutismo, o que a gente tem que ter claro é que, no nosso consultório, se a gente tiver uma paciente que nos procure por hirsutismo, o diagnóstico da síndrome de ovário policístico vai ser feito em 80% delas. E se o diagnóstico da síndrome de ovário policístico já está feito, de 7 a 8 de cada 10 mulheres com esta síndrome vão apresentar hirsutismo. A acne, como manifestação isolada, é uma manifestação menos frequente, que vai ser encontrada em 3 a 4 de cada 10 mulheres que têm ovário policístico. E a alopécia não se tem bem fixa qual é a prevalência dela na síndrome de ovário policístico, mas se ela for a queixa de hiperandrogenismo isolada que a paciente apresente, só em 10% das mulheres o diagnóstico final será ovário policístico. Portanto, a nossa manifestação mais importante é o hirsutismo. Quando a gente olha para esses gráficos que estão colocados na tela, muitas vezes a gente pensa em trabalho de universidade, em trabalho para ser publicado, mas não é bem assim. Esses quadros fazem com que a gente transforme a nossa avaliação do consultório da queixa de hiperandrogenismo, que é uma queixa até certo ponto subjetiva, numa escala objetiva que vai nos propiciar avaliar o resultado do nosso tratamento. Para hirsutismo, esse primeiro índice de Ferriman, a doutora Carolina já citou também, ele avalia 9 locais, eu vou frisar uma coisa que ela já frisou, pelo de antebraço e de perna não entra nessa contagem. E só se pontua os locais em que realmente exista um aumento de pelos escuros, não é velo, não é pelo fino, é pelo terminal. E a soma disso é que vai dar o score do índice de Ferriman, que, do ponto de vista de consultório, se para a gente, na hora de uma publicação de trabalho, os níveis de corte são importantes, no consultório, se essa mulher tem todo esse hirsutismo localizado em face, ela quer tratar. E a gente vai ter que levar a queixa clínica dela como sendo o que vai nos direcionar à forma de terapêutica. Para a acne, não existe uma escala na literatura muito importante, então, geralmente, o que se usa é acne leve, moderada e grave, e, da forma que estão aí as figuras, anotar se essa acne é uma acne comedônica, é uma acne em que aparecem nódulos ou que aparecem pústulas, e acompanhar a evolução disso. Para a alopécia, a escala de Ludwig, que essa última é a escala utilizada, de forma que a alopécia é leve quando a mulher, com seus próprios cabelos, ela oculta a perda e você tem que separar para ver se existe mesmo uma perda de cabelo. Ela é moderada quando já começa a aparecer, apesar dessa transposição dos cabelos, e é grave quando ela se manifesta independente de qualquer coisa que a mulher possa fazer. Voltando aos conceitos do que é hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo na mulher com ovário policístico pode ser clínico ou laboratorial. Como é que isso se manifesta? Vai haver uma produção androgênica, em especial nos ovários, mas também de outras fontes, na suprarrenal, no tecido adiposo, com conversão periférica. Esses androgênios vão circular ou na forma ligada à proteína, e a principal proteína é SHBG, ou na forma de testosterona livre, e o principal é que eles vão agir na unidade pilosebácea. Então, tudo o que a gente pensa em manifestação hiperandrogênica é a forma de ação dos androgênios na unidade pilosebácea. De forma que a gente tem uma unidade que tem um folículo piloso e acoplado a ele uma glândula sebácea. Então, a manifestação geralmente ocorre associada nas duas estruturas. A testosterona livre que chega nessa unidade pilosebácea vai
por ação vai atravessar a membrana, vai, por ação da 5-alfa-redutase, se transformar em dihidrotestosterona. E esse é o androgênio ativo na unidade pilosebácea que leva às manifestações androgênicas. O que isso quer dizer, transportando tudo que a gente já viu de conceito antes para agora? Primeiro, que se a gente dosa androgênio na corrente sanguínea e eles estão normais, e ela tem manifestação hiperandrogênica, pode ser por uma alteração dentro da unidade pilosebácea, que tem uma sensibilidade maior e responde mais, em última instância, a dihidrotestosterona. E que a dihidrotestosterona que interessa é dentro da unidade pilosebácea. Então, ninguém falou nos conceitos anteriores em dosar dihidrotestosterona circulante, e se isso existe, é para pesquisa e não para clínica. Pensando nisso tudo que a gente já falou, como é que nós vamos, então, pensar em como nós vamos tratar as nossas manifestações hiperandrogênicas? Reduzindo a produção androgênica na fonte. Ainda que o que circule seja normal, se a gente reduz a produção androgênica, menos androgênios vão chegar na unidade pilosebácea para desencadear essas manifestações. Diminuindo a fração de androgênio livre que chega na unidade pilosebácea, ou agindo na unidade pilosebácea para que esse androgênio consiga desencadear menos estímulo e menos acne e menos hirsutismo. Como é que a gente trata isso? Quais são as nossas opções medicamentosas? São basicamente de dois grupos, ou os contraceptivos hormonais combinados, ou drogas que tenham uma ação antiandrogênica específica. Mas as opções locais e dermatocosméticas têm que sempre ser lembradas, porque elas dificilmente terão alguma contraindicação em qualquer momento do tratamento. E o que é que existe para isso? O que as mulheres já fazem, que elas descolorem, porque aí elas têm menos hirsutismo aparente e menos interferência com a qualidade de vida. Lembrem que, num país como o nosso, qualquer aumento de pilificação é ruim para essas mulheres, elas reclamam disso. A ação de cremes locais que quebram o pelo e que esse pelo cai, a eflornitina que está aí citada não existe no nosso país, mas a gente encontra nas revisões de literatura, ou a remoção de pelo, seja por depilação, seja por terapêuticas que elas buscam junto aos dermatologistas, através de eletrólise ou através de laser. Então, devemos sempre lembrar disso, porque vai acabar abreviando os nossos resultados terapêuticos. Então, nós vamos ver os grupos de opções medicamentosas, que é realmente onde nós atuamos como ginecologistas dessas mulheres. Começando, então, pelos contraceptivos orais combinados. Esse está funcionando? Tá. Pelos contraceptivos combinados, então, em termos de mecanismo farmacológico, como é que eles agem? Bloqueando tanto o componente estrogênico quanto o progestagênico, bloqueando centralmente, diminuindo as gonadotrofinas e diminuindo o LHBG, o LH, como já foi citado, que teria um estímulo ovariano e, por isso, reduz a secreção de androgênios. Pelo seu componente estrogênico, agindo no fígado e aumentando a SHBG, se aumenta a SHBG, vai se ligar mais a testosterona e menos testosterona livre para estimular a unidade pilosebácea. E pelo seu componente progestagênico, através de um antagonismo em receptor androgênico e através da inibição da 5-alfa-redutase, que, como eu mostrei antes, é onde os androgênios vão se ligar para fazer a ação, ou que vão ser transformados por ação da 5-alfa-redutase. E nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Então, vamos questionar um pouco o que foi falado antes em termos de qual contraceptivo combinado escolher de acordo com cada um dos seus componentes. Primeiro, componente do contraceptivo combinado estrogênio. O que a gente tem no mercado? A gente tem etinil-estradiol e nós temos o 17-beta-estradiol, por diferentes vias. Como escolher? Pensando na farmacologia. O etinil-estradiol é um progestagênio que age um estrogênio que age por mais tempo no fígado do que o estrogênio natural. Portanto, por este mecanismo de ação, o aumento da SHBG vai ser maior quando utilizado pela via oral. Portanto, os contraceptivos que tenham etinil-estradiol
e por via oral, vão ter, neste mecanismo de ação, uma ação mais potente do que outras vias ou do estrogênio natural. E quanto ao seu componente progestagênico, como é que a gente escolhe e o que a gente tem de literatura em relação a isso, para não pensar que são todos exatamente iguais? Os progestagênios das pílulas, eles têm diferentes mecanismos de ação, e alguns progestagênios têm uma afinidade maior pelo receptor androgênico, bloqueando este receptor, ou inibem a 5-alfa-redutase. E, por estes dois motivos, além da inibição da produção de LH, é que eles poderiam potencializar ou aumentar um pouco esse mecanismo de ação na unidade pilossebácea. De forma que, quando a gente vê o progestagênio isoladamente, a literatura diz que a ciproterona é o progestagênio com maior potência antiandrogênica, seguido pelo dienogeste, a drospirenona e a clormadinona. O problema é que, quando a gente combina, a gente vê o que nós temos disponível para prescrição, por exemplo, do dienogeste, ele está combinado com 17-beta-estradiol. E aí a elevação do SHBG é menor. Então, isto vale para o progestagênio isolado, mas, na sua forma combinada, o componente estrogênico é que vai bloquear mais e aumentar mais SHBG e mudar um pouco essa resposta do ponto de vista clínico. Aí a gente tem que ver o que existe na literatura e depois olhar o que dizem os consensos. Bom, na literatura, o que a gente tem, isso são alguns trabalhos que eu coloquei aqui para exemplificar. Nesse primeiro trabalho, considerando estes principais progestagênios que eu citei, em um trabalho que comparou a drospirenona e a ciproterona, ambos associados ao etinilestradiol, em termos de melhora das manifestações androgênicas, por este trabalho, eles foram similares. Um outro estudo que comparou a drospirenona com a clormadinona, ambos associados ao etinilestradiol na mesma dose, mostrou que a drospirenona teve uma eficiência um pouco maior. Por outro lado, na comparação da drospirenona com o desogestrel, com a mesma dose de etinilestradiol, novamente, a drospirenona se mostrou um pouco mais eficiente. Aí tem um outro trabalho que compara 3 compostos e que coloca mais um componente difícil para que a gente compare o que existe na literatura. Nesse último estudo, a ciproterona, a drospirenona e o desogestrel foram comparados. E, nos primeiros 6 meses, não houve diferença entre eles. Quando avaliaram por um tempo maior, aí a ciproterona começou a mostrar uma atividade antiandrogênica maior. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que é difícil comparar com tantos compostos na literatura, com tantas doses estrogênicas e com um tempo de acompanhamento diferente. Isso é esse trabalho que vários mostraram aqui, que foi publicado há uns 15 dias atrás, e o que é que eles nos dizem, quando a gente olha, comparando tudo e somando as evidências da literatura. Diz que um outro fator que vem sendo avaliado é que, quanto mais você aumenta a dose estrogênica, mais os riscos tromboembólicos aumentam. Então, talvez isso tenha que ser considerado para as pacientes que a gente vai tratar. E eles recomendam que se dê preferência a compostos com 20 a 30 microgramas de etinilestradiol na escolha do composto a ser usado para tratar as manifestações hiperandrogênicas. O segundo grupo de tratamento são as medicações especificamente com ação antiandrogênica, e elas estão listadas aqui, nós vamos ver cada uma delas. Como é que agem, ou bloqueando o receptor, ou inibindo a 5-alfa-redutase. O primeiro deles é o acetato de ciproterona. Das drogas antiandrogênicas isoladas, é o que tem a maior potência antiandrogênica, e age tanto no receptor quanto inibindo a 5-alfa-redutase. A dose utilizada é de 50 a 100 microgramas, e como essa medicação tem uma ação em diferentes receptores,
provoca uma retenção hídrica que traz efeitos indesejados, muitas vezes não aceitos pelas mulheres. Mas o principal é que tem uma ação teratogênica e que tem que ser usada sempre associada com o contraceptivo oral combinado. A segunda medicação é a espironolactona, que bloqueia também nos 2 pontos, usado em doses de 50 a 200 miligramas por dia. A droga mais indicada é 100 miligramas ao dia, o que a gente mais utiliza, e aí em tomada única diária, que é muito mais bem aceita por não ter esse efeito de retenção hídrica, mas, de novo, é preciso citar que, pela ação antiandrogênica, deve ser associada aos contraceptivos orais combinados. A finasterida é uma droga que os ginecologistas não são tão afeitos a ela, que age na 5-alfa-redutase, numa dose de 5 miligramas por dia, de novo, sempre associado a um contraceptivo combinado, e que é a droga de escolha quando existe alopécia. Nas outras situações, a droga de escolha é a espironolactona. A flutamida, quem já está no mercado, aí, trabalhando há mais tempo, lembra que era uma droga extremamente utilizada nas manifestações hiperandrogênicas. Talvez pela falta de controle e pelo tempo longo de uso, nós começamos a ter manifestações de hepatotoxicidade, tivemos algumas hepatites fulminantes e, por isso, no nosso país, ela está proibida para o uso de tratamento de manifestações hiperandrogênicas. Drogas sensibilizadoras da insulina. O Zé Maria já falou bastante dessas medicações e vocês viram que elas aparecem de forma recorrente. As drogas sensibilizadoras da insulina não são compostos antiandrogênicos. Eles são usados para quem tem resistência insulínica. Então, se no passado se dizia que era a única droga que atuava na síntese da síndrome de ovário policístico, na resistência insulínica, diminuindo todas as manifestações, quando se pensa em manifestação hiperandrogênica, ela não é droga de escolha. Ela está restrita para aqueles casos em que seja realmente diagnosticado a resistência insulínica ou nas mulheres mais obesas. O que dizem os consensos em relação a isso? Se a gente olhar aqui em cima, veja, pílula associada à metformina, em mulheres que tenham manifestações metabólicas ou em adolescentes com obesidade, como já foi citado antes. Se a gente pensar nas drogas antiandrogênicas, o que falam os consensos? Que elas devem ser usadas em combinação com pílula para tratar o hirsutismo, e os consensos recomendam que se use isso cerca de 6 meses após a introdução do contraceptivo oral combinado. Porque muitas dessas mulheres vão ter melhora nesses 6 meses e não vão precisar de que se acrescente uma outra droga e os efeitos colaterais dessa segunda droga. Então, os consensos recomendam que se aguarde os 6 meses antes da associação com drogas antiandrogênicas, que são essas que eu citei, a não ser que a alopécia seja uma das manifestações hiperandrogênicas. Essa revisão é muito interessante, porque ela listou aqui o que é melhor eu tratar só com pílula, associado ou não a um antiandrogênico, o que é melhor eu tratar só com metformina, e quando eu associar metformina, o que eu vou ter de melhora. Então, vejam, a associação da pílula com o antiandrogênico melhora as manifestações androgênicas, e melhora, claro, se eu diminuo a produção e aumento o SHBG, diminui também os androgênios circulantes. Se eu trato com metformina, o que melhora mais são os componentes metabólicos, como já foi citado. E quando eu associo a metformina a esta sequência de Koch com antiandrogênicos, o que vai acabar reduzindo é um androgênio que nem é o mais forte deles e o que mais estimula a unidade. Então, o que se ganha com a associação de metformina em pacientes que tenham manifestações androgênicas é o ganho metabólico, e não o ganho em termos de hirsutismo. A obesidade deve ser levada em consideração, como já foi falada, porque à medida que ela reduz, diminui o hiperinsulinismo, diminui o hiperandrogenismo, melhora o SHBG e as manifestações se reduzem. Então, sempre lembrar de orientar a paciente a perder peso.
Esse índice gráfico aqui nos mostra, comparando diferentes tratamentos, e de acordo com o IMC, que nas mulheres mais obesas, a melhora com qualquer tratamento é sempre menor. Então, sempre em ovário policístico, lembrar novamente do ganho de peso. Concluindo, então, para não passar muito do tempo, são 2 slides de conclusão. O primeiro slide nos mostra que os contraceptivos orais combinados constituem a primeira escolha do tratamento do hirsutismo e das outras alterações androgênicas. Que os antiandrogênios, geralmente, devem ser associados após 6 meses de uso dos contraceptivos orais com resposta inadequada. Que a resposta ao tratamento é lenta, ela não é rápida. Os pelos têm 3 fases. Uma fase anágena, de crescimento, uma fase de estabilidade para depois cair. Se eu estou introduzindo um tratamento sistêmico, o pelo tem que passar por todas as suas fases, e esse tratamento vai fazer efeito na fase anágena, na fase de crescimento do pelo. Então, orientem a paciente para não esperarem uma resposta em curto espaço de tempo. Por outro lado, isso mostra que, se ela depila, se ela faz um arrancamento do pelo, talvez a gente possa perceber esta resposta um pouco mais rapidamente. Que os medicamentos sensibilizadores à insulina não são drogas antiandrogênicas, que a remoção de pelos pode auxiliar no tratamento e que, se eu tiver acne, as medidas tópicas que o dermatologista orienta devem ser associadas ao nosso tratamento. E, por fim, alguns pontos que a gente tem que considerar, e resumindo tudo isso que eu falei, então. Primeiro, que se a mulher tiver desejo reprodutivo, eu não posso usar nada disso. Porque quando a gente administra o contraceptivo oral combinado, nós estamos bloqueando a ovulação. Se as drogas antiandrogênicas precisam ser usadas com pílula, se ela tem desejo reprodutivo imediato, não dá para usar nenhum desses tratamentos. Portanto, aí o que sobra são as medidas de estilo de vida para emagrecimento e as medidas cosméticas. Se essa mulher não tem desejo reprodutivo, aí a pergunta é: pode usar pílula ou não pode usar pílula? Se ela pode usar pílula, seguimos tudo isso que a gente já falou aqui. Se ela tem contraindicação à pílula, aí vamos lançar mão de uma outra contracepção, e, portanto, pode ser, por exemplo, um progestagênio por via oral, que também bloqueia a produção androgênica, porque inibe gonadotrofina, pode ser um DIU medicado, e aí, quando ela tendo uma contracepção segura, aí sim se associam os antiandrogênicos que eu citei. Eu acho que tem um outro ponto para finalizar, que é extremamente importante na síndrome de ovário policístico, para nós ginecologistas. No passado, a gente olhava a síndrome de ovário policístico como uma doença, não gosto muito do termo, mas que as pacientes nos procuravam para tratar manifestação clínica. Ou era indução de ovulação para engravidar, ou era esse tratamento aqui. E hoje, o que a gente tem que chamar a atenção é que as manifestações metabólicas são extremamente importantes. E nós, como ginecologistas, temos que assumir essa parte de orientação metabólica e não ficar vendo a síndrome de ovário policístico restrita a esse tratamento que está nesse último slide. Obrigada.